Ninguém acredita em mim quando eu conto o que aconteceu. Eu vejo nos olhos deles no momento em que começo a falar sobre aquelas noites nas montanhas. Eles me olham de um jeito, uma mistura de pena e desconforto, como se estivessem assistindo alguém ter um colapso mental em tempo real. Minha própria irmã acha que eu inventei tudo porque não conseguia lidar com o estresse que estava sentindo. Minha terapeuta usa palavras como resposta a um trauma e reconhecimento de padrões em hipervigilância, quando o que ela realmente quer dizer é que acha que eu imaginei tudo. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que me perseguiu por aquela floresta. Eu sei o que agarrou meu tornozelo na escuridão e quase me arrastou para longe. E eu tenho provas. Não o tipo de prova que convenceria um cético, mas prova suficiente para mim. Antes da minha van ser levada para o ferro velho, eu tirei fotos dos danos. 4 sulcos profundos na lataria, arranhões paralelos, que começavam a uns 7 pés de altura e desciam com uma força tremenda. O metal estava descascado em cachos, rasgado como se fosse feito de papel alumínio em vez de aço automotivo de verdade. O que quer que tenha feito aquelas marcas tinha garras como nada que deveria existir nas Appalachian Mountains. O que quer que tenha feito aquelas marcas era alto o suficiente para alcançar 7 pés de altura sem se esticar. O que quer que tenha feito aquelas marcas queria que eu soubesse que poderia rasgar qualquer coisa que eu usasse como proteção. Agora, eu guardo cópias dessas fotos em todos os lugares. No meu celular, no meu notebook, impressas e guardadas num cofre à prova de fogo, com backup em 3 serviços de nuvem diferentes. Algumas pessoas podem chamar isso de paranoia. Eu chamo de garantir que eu nunca esqueça o que aconteceu e garantir que eu tenha algo para mostrar às pessoas quando elas descartam minha história. Não que as fotos mudem a opinião de alguém. Eles olham para elas e dizem coisas como dano de urso ou você provavelmente bateu em algo na estrada. Eles não querem considerar a alternativa. Eles não querem acreditar que algo vive naquelas montanhas. Algo que não aparece em nenhum guia de campo. Algo que persegue e aterroriza qualquer um tolo o suficiente para se aventurar fundo demais em seu território. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do início, de antes de tudo dar errado, quando eu pensava que uma viagem de acampamento solo era exatamente o que eu precisava para colocar minha vida nos eixos. 6 meses antes da minha viagem, eu atingi o que meu médico chamou de esgotamento profissional completo, ou burnout. Eu trabalhava como técnica veterinária em um hospital de animais movimentado em Columbus, Ohio, e o trabalho que eu um dia amei havia se tornado uma fonte de ansiedade e exaustão constantes. O quadro de funcionários estava sempre incompleto, o que significava que eu regularmente fazia turnos de 12 horas que se transformavam em turnos de 14, às vezes 5 ou 6 dias seguidos. Eu era a pessoa que tinha que estar lá para as emergências, as eutanásias, os animais agressivos, os donos em luto. Eu amava os animais mais do que qualquer coisa no mundo, e foi por isso que escolhi essa carreira. Mas em algum momento, o peso emocional do trabalho começou a me esmagar. Parei de dormir direito. Comecei a ter ataques de pânico no estacionamento antes dos meus turnos. Perdi 7 quilos porque estava estressada demais para comer. Meus relacionamentos sofreram porque eu não tinha mais nada para dar a ninguém depois que saía do trabalho todos os dias. Eu só queria ir para casa, desabar no meu sofá e encarar o teto até a hora de voltar e fazer tudo de novo. O ponto de ruptura veio quando cometi um erro de medicação. Ninguém se machucou, graças a Deus, mas poderia ter sido sério. E o quase acidente me abalou profundamente. Percebi que estava tão exausta e sobrecarregada que estava me tornando um perigo para os animais que eu deveria ajudar. Fui ao meu médico no dia seguinte e ela foi bem direta. Ela me disse que eu estava caminhando para um colapso total
se não fizesse algumas mudanças sérias imediatamente. Ela recomendou que eu tirasse uma licença prolongada, fizesse terapia e encontrasse maneiras saudáveis de descomprimir. A parte da terapia já estava em andamento. Eu vinha consultando alguém há cerca de 2 meses, tentando lidar com o trauma acumulado de anos de trabalho veterinário de emergência. Mas a parte de descomprimir era mais difícil. Eu não sou boa em relaxar. Não sei como não fazer nada. Preciso estar ativa, ter metas, sentir que estou realizando algo. Foi quando me lembrei das viagens de acampamento que meu pai costumava me levar quando eu era criança. Meu pai era um amante da natureza de corpo e alma. Todo verão, ele enchia nossa velha perua com equipamentos de camping e levava eu e meu irmão para algum parque estadual ou floresta nacional por uma semana de caminhadas, pesca e noites dormindo sob as estrelas. Essas foram algumas das memórias mais felizes da minha infância. O cheiro de fumaça de lenha, o som dos grilos à noite, a sensação de estar completamente desconectada do mundo normal, lá na natureza, onde nada importava, exceto o momento presente. Meu pai faleceu quando eu tinha 23 anos, e eu mal tinha acampado desde então. As lembranças eram dolorosas demais, muito envolvidas no luto pelo homem que me ensinou a amar a vida selvagem. Mas agora, sentada no consultório do meu médico, ouvindo que eu estava esgotada, de repente, eu queria aquela sensação de novo. Eu queria fugir de tudo, ir para um lugar tão remoto que meus problemas não pudessem me seguir. Eu queria honrar a memória do meu pai, me reconectando com a natureza que ele tanto amava. Comecei a planejar a viagem naquela mesma semana. Comprei uma van usada de um cara em Dayton que estava se aposentando das viagens de estrada. A van não era bonita, mas estava mecanicamente sólida e tinha tudo o que eu precisava. Uma cama pequena, uma cozinha minúscula, espaço para suprimentos e um gerador de energia. Passei 1 mês reformando-a, tornando-a confortável, estocando-a com tudo que eu podia imaginar. Comida para 2 semanas, caixas de água mineral, livros diários, materiais de arte, binóculos, botas de caminhada, capa de chuva e roupas térmicas, um kit de primeiros socorros, uma faca de caça que pertenceu ao meu pai. Eu ia fazer isso direito. O local exigiu alguma pesquisa. Eu queria um lugar remoto, onde eu pudesse realmente me afastar das pessoas, dos sinais de celular e de todo o barulho da vida moderna. Considere o noroeste do Pacífico, mas a viagem de Ohio levaria muito tempo. Procurei opções mais perto de casa e acabei decidindo por uma área selvagem nas montanhas de West Virginia. Eu já tinha estado lá uma vez, anos atrás, com alguns amigos da faculdade. Passamos um fim de semana prolongado fazendo trilhas e nadando nos riachos da montanha. E lembro de ter ficado impressionada com o quão vasta e intocada a floresta parecia. A área que me interessava fazia parte da Monongahela National Forest, mas bem fora do caminho, acessível apenas por antigas estradas madeireiras que quase não viam mais tráfego. O posto de guarda florestal mais próximo ficava a cerca de 18 milhas de onde eu planejava acampar. A cidade mais próxima ficava ainda mais longe. Eu estaria completamente sozinha, que era exatamente o que eu queria. Minha terapeuta tinha algumas preocupações sobre o isolamento, especialmente dado o meu estado mental, mas eu a convenci de que a solidão era exatamente o que eu precisava. Sem emergências para lidar, sem chefes exigentes, sem casos desoladores. Apenas eu, as montanhas e o poder curativo da natureza. Prometi dar notícias quando voltasse, e ela me fez prometer ir embora se eu começasse a me sentir pior em vez de melhor. Eu parti numa manhã de quinta-feira, no início de outubro. As cores do outono estavam começando a atingir o pico, e eu achei que o momento não poderia ser mais perfeito. 2 semanas nas montanhas durante a época mais bonita do ano. 2 semanas de paz, silêncio e autorreflexão.
2 semanas que deveriam me ajudar a redescobrir meu amor pela vida e meu senso de propósito. Em vez disso, tive a pior experiência de toda a minha existência. A viagem de Columbus levou cerca de 5 horas para chegar aos arredores da Floresta Nacional. Depois disso, as coisas ficaram mais complicadas. As estradas pavimentadas deram lugar ao cascalho, depois o cascalho deu lugar à terra, e então as estradas de terra se tornaram pouco mais do que trilhas cobertas de mato entre as árvores. Minha van quicava e tremia sobre buracos e pedras, o motor forçando nas subidas íngremes. Várias vezes tive que sair e mover galhos caídos que bloqueavam meu caminho. A floresta se fechou ao meu redor à medida que eu avançava, as árvores ficando mais altas e densas até que a copa bloqueava a maior parte do céu. Parecia que eu estava entrando em outro mundo, uma natureza selvagem e primitiva que não mudava há milhares de anos. Após cerca de 2 horas de navegação lenta e cuidadosa nessas estradas secundárias, encontrei o local que procurava. Era uma clareira perto de um riacho, talvez meio acre de terreno aberto, cercado por imponentes carvalhos, bordos e cicutas. O riacho era frio e claro, murmurando sobre pedras lisas, e eu podia ver a montanha se erguendo atrás da clareira, suas encostas cobertas por um tapete de folhas vermelhas e douradas. O lugar era exatamente como eu me lembrava, talvez ainda mais bonito à luz da tarde. Estacionei a van na beira da clareira, de onde eu podia olhar para o riacho e a floresta além. Por um longo momento, apenas fiquei sentada no banco do motorista, respirando fundo, sentindo a tensão começar a se esvair dos meus ombros pela primeira vez em meses. Eu tinha conseguido, eu estava aqui. Pelas próximas 2 semanas, este pequeno pedaço de natureza selvagem seria meu santuário. Acomodar-me levou o resto daquela primeira tarde. Nivelei a van usando alguns blocos de madeira que eu havia trazido especificamente para esse fim. Montei minhas cadeiras de acampamento e a pequena mesa dobrável do lado de fora. Organizei meus suprimentos para que tudo tivesse um lugar e eu pudesse encontrar o que precisasse rapidamente. As tarefas mundanas eram reconfortantes em sua simplicidade, sem decisões de vida ou morte, sem donos de animais de estimação zangados, sem colegas ligando para dizer que estavam doentes e me deixando para cobrir seus turnos. Apenas eu, minha van e os sons pacíficos da floresta. Aquela primeira noite foi tudo o que eu esperava. Cozinhei um jantar simples no meu fogareiro de acampamento, nada chique, apenas macarrão com molho de pote e alguns legumes que eu tinha trazido, mas o sabor era incrível. Talvez fosse o ar fresco da montanha, ou talvez fosse apenas a ausência de estresse, fazendo tudo parecer melhor. Comi sentada na minha cadeira de acampamento, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa através das brechas entre as árvores. Quando a escuridão caiu, fui presenteada com um espetáculo de estrelas que eu havia esquecido que existia. Morando na cidade por tanto tempo, eu me acostumei com a poluição luminosa bloqueando tudo, exceto os objetos celestes mais brilhantes. Aqui, sem luz artificial por quilômetros em qualquer direção, o céu noturno era absolutamente deslumbrante. Eu podia ver a Via Láctea se estendendo pelos céus como um rio de luz. Eu podia identificar constelações nas quais não pensava desde que meu pai me ensinou quando criança. Órion, Cassiopeia, a Ursa Maior, apontando o caminho para Polaris. Fiquei do lado de fora até que o frio me levou para dentro da van. E mesmo assim, fiquei acordada até tarde, apenas olhando pela janela para as estrelas. O sono veio fácil naquela noite, o primeiro sono verdadeiramente reparador que eu tive. Em meses, sem pensamentos ansiosos me mantendo acordada, sem pesadelos sobre o trabalho, apenas inconsciência profunda e pacífica envolta no meu saco de dormir, com o som suave do riacho como uma canção de ninar. Acordei na manhã seguinte, me sentindo genuinamente revigorada, o que era um pequeno milagre,
dado há quanto tempo eu não experimentava essa sensação. O sol entrava pelas janelas da van, aquecendo o interior e fazendo tudo parecer brilhante e esperançoso. Fiz café no meu pequeno fogão a propano e sentei-me do lado de fora para bebê-lo, observando a névoa subir do riacho na luz da manhã. A floresta estava viva com sons, pássaros chamando uns aos outros nas árvores, esquilos tagarelando enquanto coletavam nozes para o inverno que se aproximava, o constante pano de fundo musical da água corrente. Decidi passar o dia explorando a área ao redor do meu acampamento. Arrumei uma mochila com água, lanches e a faca do meu pai e saí por uma das antigas trilhas que partiam da clareira. A trilha estava coberta de mato em alguns lugares. Claramente não era mais mantida, mas eu ainda conseguia seguir o caminho desbotado através da vegetação rasteira. Caminhei por cerca de 6 quilômetros naquela primeira manhã, serpenteando por uma floresta densa, cruzando pequenos riachos em pedras, subindo encostas suaves que ofereciam vislumbres ocasionais das montanhas ao redor. Mais ou menos na metade da minha caminhada, me deparei com algo interessante. Os restos de uma antiga operação de mineração. Havia pedaços enferrujados de equipamentos espalhados ao redor da entrada de um poço desabado. Os restos de edifícios que apodreceram até suas fundações e pilhas de rejeitos que foram cobertos por musgo e samambaias. Uma placa de madeira quase ilegível após décadas de intempéries identificava o local como a mina de Hollow Creek, estabelecida em 1892, fechada em 1923. Passei cerca de 1 hora explorando o antigo local, tirando fotos com meu celular e imaginando como deve ter sido a vida dos mineiros que trabalharam aqui há mais de um século. O lugar tinha uma qualidade sinistra, com todas aquelas máquinas enferrujadas e estruturas em ruínas sendo lentamente recuperadas pela floresta. Mas também era fascinante, um pequeno pedaço de história esquecida escondido nessas montanhas remotas. Voltei para o meu acampamento no final da tarde, agradavelmente cansada do exercício e do ar fresco. Tentei pescar no riacho, mas não tive sorte. Tudo bem. Eu realmente não esperava pegar nada, e o ato de lançar a linha e observar a água já era relaxante o suficiente. Cozinhei outro jantar simples, assisti a outro pôr do sol espetacular e fui para a cama cedo, sentindo-me contente e em paz. 2 dias de viagem, e eu já estava começando a me sentir eu mesma novamente. A ansiedade constante que me atormentou por meses estava finalmente começando a afrouxar seu controle. Eu estava dormindo bem, comendo bem e realmente aproveitando minha própria companhia pela primeira vez em muito tempo. Pensei em ligar para minha terapeuta para dizer que a viagem estava funcionando, mas é claro que não havia sinal de celular aqui. Eu teria que esperar até voltar à civilização para compartilhar as boas notícias. Naquela noite, adormeci ouvindo uma coruja piar em algum lugar na escuridão, completamente inconsciente de que as coisas estavam prestes a tomar um rumo aterrorizante. A terceira manhã foi quando notei algo errado pela primeira vez, embora não tenha reconhecido como um sinal de alerta na época. Acordei por volta das 7, fiz meu café como de costume e saí para saudar o dia. Foi quando vi a lenha. Na noite anterior, eu havia juntado uma boa pilha de galhos e gravetos e os empilhado ordenadamente ao lado do meu anel de fogo. Eu estava orgulhosa de como havia sido organizada, separando a lenha por tamanho para que pudesse facilmente fazer uma fogueira quando quisesse. Mas agora, aquela pilha cuidadosamente arrumada estava toda espalhada. Pedaços de madeira estavam jogados em todas as direções, alguns a 5 ou 6 metros de onde eu os deixei. Um galho substancial havia sido cravado no chão em ângulo, como se alguém o tivesse atirado com uma força tremenda. Meu primeiro pensamento foi que algum animal havia entrado no acampamento durante a noite.
Guaxinins eram comuns nessas florestas e eram notórios por fazerem bagunça enquanto procuravam comida. Ou talvez um urso negro tivesse passado por ali, derrubando as coisas como os ursos costumam fazer. Verifiquei a van para me certificar de que nada havia sido danificado ou arrombado, mas tudo estava bem. Qualquer que fosse o animal que espalhou minha lenha, não tentou pegar meus suprimentos de comida. Passei alguns minutos juntando a lenha e empilhando-a novamente, um pouco irritada, mas não realmente preocupada. A atividade da vida selvagem fazia parte de acampar em uma área remota. Eu esperava alguns encontros com a fauna local. Era apenas a floresta me lembrando que eu era uma convidada na casa de outra pessoa. Continuei meu dia como planejado, fazendo uma caminhada leve pela manhã e passando a tarde lendo na minha cadeira de acampamento. O tempo estava perfeito, quente e ensolarado, com uma brisa suficiente para manter os insetos afastados. Mas em algum momento no meio da tarde, comecei a me sentir estranha. Não era nada que eu pudesse apontar especificamente, apenas uma vaga sensação de inquietação, como se algo estivesse me observando. Você conhece aquela sensação de quando está sozinho em um cômodo, mas de repente tem a impressão de que alguém está parado atrás de você? Era assim, mas amplificado pelo isolamento do meu entorno. Eu continuava levantando os olhos do meu livro, examinando a linha das árvores, esperando ver alguém ou algo à espreita nas sombras, mas nunca havia nada lá. Apenas árvores, vegetação rasteira e um pássaro ocasional voando entre os galhos. Eu disse a mim mesma que estava sendo ridícula. Claro que eu me sentia observada aqui. Eu estava sozinha na natureza selvagem, a quilômetros de outro ser humano. Meu cérebro provavelmente estava apenas se ajustando ao ambiente desconhecido, disparando sinais de alerta que não significavam nada. Forcei-me a relaxar e voltei ao meu livro. Naquela noite, enquanto preparava o jantar no meu fogareiro, ouvi um som que me fez congelar. Veio de algum lugar na floresta, talvez a uns 400 metros de distância, e era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. A melhor maneira de descrevê-lo é como um uivo misturado com um grunhido profundo, mas isso não captura o quão estranho e perturbador era. O volume por si só era notável, mais alto do que qualquer som de animal deveria ser, reverberando pelas árvores com uma força quase física. Parecia algo com pulmões enormes, algo com uma caixa torácica do tamanho de um barril, produzindo um ruído que parecia abalar o próprio ar. Fiquei ali imóvel, segurando minha espátula, esperando o som se repetir. Não se repetiu. Após vários minutos de silêncio tenso, não ouvi nada além dos ruídos usuais da floresta. O riacho, o vento, os chamados distantes dos pássaros se acomodando para a noite. Eu disse a mim mesma que devia ser um alce. Alces podem fazer alguns sons bem impressionantes durante a época de acasalamento, e certamente havia alces nessas montanhas. Ou talvez fosse apenas o vento pregando peças em uma árvore oca ou formação rochosa, criando um efeito acústico que soava mais alarmante do que era. Terminei de cozinhar meu jantar, mas perdi o apetite em algum momento. Comi dentro da van, em vez de na minha mesa de acampamento, e me certifiquei de trancar a porta antes de ir para a cama. O sono não veio tão facilmente naquela noite. Cada ruído de fora parecia amplificado, carregado de ameaça. Fiquei acordada por horas, encarando o teto da van, dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica. Quando finalmente adormeci, eu já tinha quase me convencido de que tudo estava bem. A quarta manhã mudou tudo. Eu soube que algo estava seriamente errado no momento em que abri os olhos e olhei pela janela da van. Havia pegadas na terra fofa do lado de fora, pegadas grandes, visíveis mesmo de dentro do veículo. Vesti minhas botas e jaqueta e saí para dar uma olhada mais de perto, meu coração já batendo mais rápido do que deveria. As pegadas eram diferentes de tudo que eu já tinha visto.
Pareciam quase humanas na forma, com um calcanhar claro e 5 dedos distintos bem abertos, como alguém andando descalço, mas as proporções estavam todas erradas. Cada pegada tinha pelo menos 17 polegadas de comprimento, talvez 18, e era correspondentemente larga. Eu calço tamanho 36 e meu pé inteiro caberia dentro de uma dessas pegadas com espaço de sobra. Nenhum ser humano tem pés tão grandes. Andei ao redor da van e minha inquietação cresceu a cada passo. As pegadas estavam por toda parte. Dezenas delas, circulando o veículo várias vezes, às vezes se aproximando o suficiente para tocar a lataria, antes de se desviar. O que quer que tenha feito essas pegadas, passou um tempo considerável andando ao redor da minha van durante a noite, estudando-a, talvez me estudando enquanto eu dormia a poucos metros de distância, atrás de uma fina parede de metal. Tentei racionalizar o que estava vendo. Ursos podem deixar pegadas que parecem vagamente humanas em certas circunstâncias, quando as almofadas de suas patas criam impressões específicas em solo macio. Mas estas não pareciam pegadas de urso. Ursos não andam eretos sobre 2 pernas por longas distâncias, e essas pegadas mostravam claramente um andar bípede, um pé na frente do outro, passo após passo. O que quer que tenha feito essas pegadas andava sobre 2 pernas como um ser humano, mas era muito maior do que qualquer humano poderia ser. Considere arrumar as coisas e ir embora naquele exato momento. A parte racional do meu cérebro estava gritando para mim que algo estava errado, que eu deveria sair enquanto ainda podia. Mas outra parte de mim, a parte teimosa, a parte que passou meses planejando esta viagem, não queria desistir tão facilmente. O que eu ia dizer às pessoas? Que fiquei com medo de umas pegadas estranhas e fugi? Eu estava ansiosa por esta viagem há tanto tempo. Eu não ia deixar que uma atividade animal incomum a arruinasse. Então, tomei uma decisão da qual me arrependeria pelo resto da vida. Decidi ficar, mas ser mais cuidadosa. Manteria a van trancada à noite e ficaria alerta para quaisquer outros sinais de atividade incomum. Se as coisas piorassem, eu sempre poderia ir embora. Passei a maior parte daquele dia me sentindo nervosa e tensa. A atmosfera pacífica dos dias anteriores havia desaparecido completamente, substituída por uma ansiedade constante de baixo nível que tornava impossível relaxar. Tentei fazer uma curta caminhada à tarde, esperando que o exercício ajudasse a acalmar meus nervos, mas só consegui andar cerca de 1,5 km antes de voltar. A floresta parecia diferente agora, mais escura e ameaçadora, mesmo com o sol brilhando e o dia estando lindo. Cada sombra parecia suspeita. Cada farfalhar na vegetação rasteira me fazia virar, esperando ver algo me observando. Mais ou menos na metade do caminho de volta para o meu acampamento, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Várias árvores jovens haviam sido quebradas a cerca de 8 pés do chão. As quebras eram recentes, a madeira exposta ainda pálida e úmida de seiva, provavelmente da noite anterior ou do início daquela manhã. Não eram mudas pequenas, eram árvores com troncos de 3 ou 4 polegadas de diâmetro, substanciais o suficiente para que quebrá-las exigisse uma força significativa. E o que quer que tenha feito isso era alto o suficiente para alcançar 8 pés de altura sem nenhum esforço aparente. Eu praticamente corri o resto do caminho de volta para minha van. Minhas mãos tremiam enquanto eu destrancava a porta e entrava. Sentei-me lá por um longo tempo, tentando organizar meus pensamentos, tentando dar sentido às evidências que se acumulavam. Pegadas grandes que pareciam quase humanas, árvores quebradas a 8 pés do chão, sons estranhos durante a noite, a sensação constante de estar sendo observada. Algo estava nesta floresta comigo, algo grande, algo forte, algo que estava visitando meu acampamento enquanto eu dormia.
A parte lógica do meu cérebro insistia que deveria haver uma explicação normal. Um urso com pegadas incomuns, as árvores danificadas pelo vento ou por doenças. Minha imaginação correndo solta porque eu estava estressada e sozinha. Mas outra parte de mim, a parte que confiava nos meus instintos, sabia que algo não estava certo. Eu deveria ter ouvido essa parte. Eu deveria ter arrumado minhas coisas e ido embora naquela mesma tarde. Em vez disso, eu fiquei. E naquela noite as coisas pioraram muito. Eu estava deitada na cama por volta da meia-noite, incapaz de dormir, apesar de estar exausta. Meus ouvidos se esforçavam para ouvir qualquer som de fora, e meu corpo estava tenso em antecipação a algo que eu não conseguia nomear. Então eu ouvi passos, pesados, deliberados, circulando a van. Eram lentos, quase casuais, como algo passeando tranquilamente. Mas o peso por trás de cada passo era tremendo. Eu podia sentir os impactos através da estrutura do veículo, vibrações sutis que subiam pelo chão e entravam nos meus ossos. O que quer que estivesse andando ao redor da minha van era pesado, impossivelmente pesado, e estava bem ali fora. Peguei minha lanterna e a faca do meu pai, agudamente ciente de quão inadequadas ambas as armas seriam contra algo daquele tamanho. Fiquei sentada na escuridão, mal respirando, ouvindo aqueles passos darem voltas e mais voltas na van. A criatura parecia não ter pressa, caminhando toda a circunferência 4 ou 5 vezes, ocasionalmente parando no que pareciam ser as janelas. Eu estava apavorada demais para olhar. Eu não queria ver o que estava lá fora. Eu só queria que fosse embora, que me deixasse em paz, que me deixasse sobreviver à noite para que eu pudesse fugir pela manhã. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 15 ou 20 minutos, os passos finalmente se afastaram. Fiquei congelada no lugar por um longo tempo depois, esperando os sons voltarem, mas a noite permaneceu quieta. Não dormi nada o resto daquela noite. Apenas fiquei sentada, agarrando minha faca, observando as janelas, rezando pelo amanhecer. Quando a primeira luz cinzenta da manhã finalmente apareceu, abri cautelosamente a porta da van e saí. A evidência do visitante da noite era imediatamente aparente. Pegadas frescas cobriam o chão ao redor do veículo, ainda mais do que antes. Mas o que fez meu coração quase parar foi a marca de mão na janela. Uma marca de mão gigantesca, facilmente o dobro do tamanho da minha, com 5 dedos claramente definidos pressionados contra o vidro. Estivera bem ali, parada na minha janela, olhando para mim, enquanto eu me encolhia lá dentro na escuridão. A marca de mão estava posicionada a uns 7 pés do chão, o que significava que o que quer que a tenha feito era alto o suficiente para espiar por uma janela que eu precisaria de uma escada para alcançar. Fiquei olhando para aquela marca de mão por um longo momento, minha mente lutando para processar o que estava vendo. Então, tomei minha decisão. Eu ia embora, agora mesmo, hoje. Eu não me importava mais em terminar minha viagem ou honrar a memória do meu pai, ou qualquer uma das razões pelas quais eu me convenci a vir para cá. Algo estava me perseguindo, algo que não deveria existir, e eu precisava fugir antes que decidisse fazer mais do que apenas circular minha van à noite. Passei a maior parte do 5º dia me preparando para partir. Empacotei tudo o que havia desempacotado. Prendi todos os meus suprimentos para a viagem e me certifiquei de que a van estava pronta para a longa viagem de volta às estradas principais. Eu estava trabalhando do lado de fora por volta do meio da tarde, dobrando minhas cadeiras de acampamento quando ouvi um som que me paralisou. 3 batidas distintas ecoaram pela floresta. Madeira contra madeira. Poc, poc, poc. Uma longa pausa. Depois, mais 2 batidas de uma direção diferente. Poc, poc. Os sons pareciam estar se comunicando, uma fonte respondendo à outra, como sinais sendo passados de um lado para o outro da floresta. Larguei a cadeira que estava segurando e corri para a van.
Tranquei-me lá dentro e observei a linha das árvores pelas janelas, meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Foi quando eu vi pela primeira vez. Estava longe demais para ver claramente, talvez a uns 200 metros de distância, movendo-se através da vegetação densa na beira da clareira. Mas eu pude dizer imediatamente que estava andando ereto sobre duas pernas. E era alto. A vegetação na beira da clareira tinha pelo menos 7 ou 8 pés de altura, louro da montanha e rododendros densos, mas a cabeça e os ombros dessa coisa eram claramente visíveis acima do topo. A criatura se moveu pela vegetação com facilidade, afastando galhos que teriam parado uma pessoa completamente, e então desapareceu de volta na floresta profunda. Percebi então que eu estava sendo observada desde o início. O que quer que fossem essas coisas, quantas delas fossem, elas estavam me observando desde o momento em que cheguei, me estudando, aprendendo meus padrões, e agora elas estavam se aproximando. Naquela noite, ouvi o estranho som de uivo grunhido novamente, muito mais perto do que antes, talvez a 100 metros do meu acampamento. Antes que o eco tivesse sequer desaparecido, outro chamado respondeu de uma direção completamente diferente. Havia mais de um deles. Múltiplas criaturas estavam na floresta ao redor do meu acampamento, e elas estavam se comunicando umas com as outras. Empurrei minha pequena mesa contra a portada van para barricá-la, e fiquei acordada a noite toda, com minha faca na mão, com medo demais para sequer considerar dormir. Cada som de fora me fazia pular. Eu podia ouvir movimento na vegetação, galhos quebrando, vocalizações ocasionais que não correspondiam a nenhum animal que eu conhecia. As criaturas estavam lá fora, circulando, esperando, pelo que eu não sabia. Eu não queria descobrir. Assim que o sol nascesse, eu ia ligar a van e sair daqui o mais rápido que as estradas permitissem. Eu não me importava se danificasse o veículo no terreno acidentado. Eu só precisava escapar. A sexta manhã trouxe um novo horror. Quando finalmente criei coragem para olhar para fora, encontrei marcas de arranhões frescas no exterior da van. 4 longos sulcos paralelos na lataria, posicionados a cerca de 7 pés do chão. Os arranhões eram profundos, cortando a pintura e o próprio metal, enrolando-o em alguns lugares pela pura força por trás deles. O que quer que tenha feito essas marcas, tinha garras como facas e a força para usá-las com efeito devastador. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Eu a virei, rezando para ouvir o motor rugir. Nada aconteceu, apenas um som de clique, depois silêncio. A bateria estava descarregada, mas isso não fazia sentido. Eu estava usando o gerador regularmente para manter tudo carregado. A bateria estava boa no dia anterior. Com uma crescente sensação de pavor, saí e abri o capô. O problema era imediatamente óbvio. Os cabos da bateria tinham sido desconectados, mas não com cuidado. Eles foram arrancados com tanta força que os conectores de metal estavam dobrados e torcidos, danificados além do que eu poderia consertar com minhas ferramentas limitadas. Algo havia desabilitado deliberadamente meu veículo. Algo havia se certificado de que eu não poderia ir embora. O pânico total me atingiu então. Eu estava presa. O posto de guarda florestal mais próximo ficava a 18 milhas de distância, através de uma floresta densa e desconhecida. Meu celular não tinha sinal, como esperado para um local tão remoto. Mas esse fato, que parecia tão atraente quando eu estava planejando meu retiro pacífico, agora parecia uma sentença de morte. Eu estava completamente isolada de ajuda, completamente sozinha. E algo nesta floresta havia me deixado encalhada aqui intencionalmente. Passei o resto daquele dia tentando fortificar minha posição da melhor maneira possível. Barriquei o interior da van mais completamente, colocando suprimentos contra a porta e as janelas.
Preparei uma mochila de emergência com o essencial, caso eu tivesse que fugir a pé. Garrafas de água, barras energéticas, minha faca, meu isqueiro, o kit de primeiros socorros, uma lanterna. Verifiquei e reverifiquei tudo, tentando me manter ocupada para que o medo não me paralisasse completamente. No final da tarde, as pedras começaram. Pedras grandes começaram a cair perto da van, atiradas de algum lugar na floresta. Eu ouvia um som sibilante enquanto elas descreviam um arco no ar, depois um baque surdo quando impactavam o chão. Algumas delas eram do tamanho de bolas de softball, grandes o suficiente para causar sérios danos. Uma atingiu o teto da van com um estrondo tremendo que me fez gritar. Outra rachou o para-brisa, deixando uma teia de aranha de vidro quebrado em seu rastro. O que quer que estivesse lá fora estava brincando comigo, me aterrorizando, demonstrando que poderia me alcançar mesmo dentro do meu abrigo de metal. Eu estava sendo caçada e não tinha para onde correr. À medida que a escuridão caía, os sons se intensificaram. Respiração pesada do lado de fora das janelas, tão perto que eu podia ver a condensação se formando no vidro pelo que quer que estivesse exalando contra ele. O arranhar de algo duro contra o exterior de metal, metódico e deliberado. E então, o som que quase parou meu coração. A maçaneta da porta chacoalhando enquanto algo a testava, tentando descobrir como entrar. Encostei-me no canto mais distante da van, com a faca em riste, sabendo quão completamente inútil ela seria contra qualquer coisa que pudesse dobrar metal e atirar pedras do tamanho de bolas de softball. O chacoalhar parou, depois de alguns segundos, mas eu ainda podia ouvir movimento do lado de fora, ainda sentir a presença de algo massivo e malévolo, esperando logo além das finas paredes que nos separavam. Não sei como sobrevivi aquela noite. Acho que posso ter desmaiado em algum momento de puro terror, porque tenho lacunas na minha memória, espaços em branco onde as horas deveriam estar. Mas eu ainda estava viva quando a primeira luz do amanhecer começou a filtrar pelas janelas. Ainda viva, ainda presa, ainda esperando pelo que viria a seguir. O ataque veio na 7ª noite, pouco depois das 3 da manhã, segundo meu relógio. Em um momento eu estava sentada em silêncio exausto, e no seguinte, a van inteira começou a balançar violentamente para frente e para trás. Algo a estava sacudindo, com uma força incrível, como uma criança sacudindo um brinquedo, exceto que eu estava dentro do brinquedo e a criança era um monstro. Eu gritei, um terror genuíno saindo de mim em um som que não reconheci como minha própria voz. A van inclinou tanto para um lado que fui jogada contra a parede, suprimentos caindo das prateleiras ao meu redor, armários se abrindo e derramando seu conteúdo. Pensei que ia virar completamente, que ia ser rolada como um barril descendo uma colina. Então, de repente, o tremor parou. Silêncio completo. Meus ouvidos zumbiam e eu respirava em arquejos irregulares, todo o meu corpo tremendo incontrolavelmente. Esperei pelo que pareceu uma eternidade, preparando-me para o próximo ataque, mas nada aconteceu. Minutos se passaram. Ainda nada. Comecei a me permitir ter esperança de que talvez, apenas talvez, tivesse acabado. Foi quando um rosto apareceu na janela. Só ficou lá por um segundo, talvez 2, antes de se retirar para a escuridão. Mas naquele breve momento vi o suficiente para queimar a imagem na minha memória para sempre. Um rosto coberto de pelos escuros e emaranhados, uma testa inclinada e uma sobrancelha proeminente. Um nariz chato e lábios finos repuxados para revelar dentes. Mas os olhos foram o que mais me assombraram. Não eram olhos de animal. Não era o olhar opaco e instintivo de um urso ou de um lobo. Esses olhos demonstravam inteligência, consciência, intenção. A criatura olhou diretamente para mim, fez contato visual através da janela. E naquele olhar eu entendi algo terrível.
Não era uma besta irracional agindo por instinto. Essa coisa podia pensar, podia planejar, sabia exatamente o que estava fazendo. Devo ter desmaiado então, porque minha próxima lembrança é de estar deitada no chão da van, ainda agarrando minha faca, com a luz cinzenta da manhã entrando pelas janelas. Não tenho ideia de quanto tempo passou entre ver aquele rosto e recuperar a consciência. Poderiam ter sido minutos ou horas, mas eu ainda estava viva, o que significava que eu ainda tinha uma chance. Eu sabia que não sobreviveria a outra noite aqui. A van não era mais um refúgio seguro. Quaisquer que fossem essas criaturas, elas haviam demonstrado que podiam sacudi-la, danificá-la e, eventualmente, encontrariam uma maneira de entrar. Minha única opção era tentar sair a pé, percorrer as 18 milhas até o posto de guarda florestal antes que a escuridão caísse novamente. Era um plano desesperado, mas era o único plano que eu tinha. Abri cautelosamente a porta da van por volta das 8 da manhã, meio que esperando que algo me atacasse no momento em que eu saísse. A cena que me recebeu me deu vontade de chorar. Meu acampamento estava destruído. A lenha estava espalhada por toda parte, alguns pedaços cravados no chão como estacas. Minhas cadeiras de acampamento estavam esmagadas, as armações de metal dobradas e torcidas como se fossem feitas de arame em vez de alumínio. A caixa térmica havia sido rasgada, seu conteúdo espalhado pela clareira e pisoteado na terra. E as pegadas? Havia dezenas delas, vários conjuntos de tamanhos diferentes, as maiores ainda maiores do que as que eu tinha visto antes. Peguei minha mochila de emergência e comecei a andar, seguindo a antiga estrada madeireira de volta à civilização. Movi-me o mais rápido que pude, quase correndo, apesar do peso da mochila e do terreno irregular. A cada poucos segundos, eu olhava por cima do ombro, examinando a floresta atrás de mim em busca de qualquer sinal de perseguição. Cerca de 3 quilômetros depois, ouvi sons de algo se quebrando nas árvores, algo correndo paralelo à estrada, fora de vista. Algo estava me acompanhando, igualando minha velocidade, permanecendo escondido na vegetação densa. Forcei-me a ir mais rápido, meus pulmões queimando e minhas pernas doendo, mas os sons mantinham o ritmo. Ocasionalmente eu vislumbrava movimento, formas escuras deslizando entre as árvores, sempre na borda da minha visão. Eles não estavam atacando, ainda não, mas também não estavam me deixando ir. Eles estavam me cercando. 6 quilômetros em minha caminhada, encontrei uma árvore enorme caída na estrada, bloqueando completamente meu caminho. Era um carvalho antigo, com pelo menos 1 metro de diâmetro na base, e havia caído diretamente sobre a trilha madeireira. Mas algo parecia errado. O sistema de raízes estava praticamente intacto, não arrancado do chão como uma árvore caída naturalmente. E quando examinei a base mais de perto, pude ver que a madeira estava recém-lascada, quebrada, em vez de podre. Esta árvore não caiu sozinha. Ela foi empurrada e, recentemente, provavelmente durante a noite. A mensagem era clara. Eles não queriam que eu fosse embora. Tive que desviar da árvore caída, o que significava deixar a estrada e abrir caminho pela vegetação densa. O terreno acidentado era exaustivo e desorientador. Tentei manter o controle da minha direção usando o sol, mas a copa das árvores era tão espessa que mal conseguia ver o céu. Depois de várias horas lutando pela floresta, percebi que estava perdida. Nada parecia familiar. Todas as direções pareciam iguais. Árvores intermináveis, mato emaranhado, nenhum sinal da estrada ou de qualquer outro ponto de referência que eu reconhecesse. Continuei andando, esperando tropeçar em algo que me ajudasse a me orientar. O riacho que encontrei parecia promissor. A água flui para baixo. Raciocinei. E, eventualmente, chega a vales onde as pessoas tendem a construir estradas e assentamentos. Se eu seguisse o riacho, ele me levaria a algum lugar. Caminhei ao longo de suas margens pelo que pareceram horas, a exaustão tornando cada passo uma luta. Então vi algo que fez meu coração afundar.
uma formação rochosa distinta. 3 pedras empilhadas umas contra as outras de uma forma que parecia quase deliberada. Lembrei-me de passar por essa mesma formação horas atrás, quando comecei a seguir o riacho. De alguma forma, apesar dos meus esforços para andar em linha reta, eu havia andado em um círculo completo. Desabei contra as rochas, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu estava perdida, sendo perseguida por criaturas de um pesadelo e não tinha ideia de como escapar. O sol estava se pondo no horizonte, o que significava que a escuridão chegaria em breve. A escuridão, quando as coisas que me caçavam se tornavam mais ativas. Eu precisava encontrar um abrigo, um lugar onde pudesse me esconder até de manhã, um lugar com pelo menos um pouco de proteção contra o que quer que estivesse lá fora. Uma pequena saliência rochosa chamou minha atenção. Uma caverna rasa, formada por uma prateleira de pedra saliente. Não era muito, mal fundo o suficiente para eu sentar com as costas contra a rocha, mas era melhor do que estar completamente exposta. Rastejei para dentro com minha mochila, me enfiando no espaço estreito e esperei a noite cair. Os sons começaram cerca de 1 hora após o pôr do sol. Passos movendo-se pela floresta ao redor do meu esconderijo. Passos pesados e deliberados, pontuados por sons de fungadas, como algo cheirando o ar, tentando pegar meu rastro. Pressionei-me contra a pedra fria e prendi a respiração. Pela abertura estreita do meu abrigo, eu podia ver movimento na escuridão, formas maciças passando, silhuetas contra a luz fraca das estrelas. Em um ponto, algo enorme passou bem em frente à entrada do meu esconderijo. Tive um vislumbre de seu perfil e, mesmo na escuridão, pude dizer que tinha pelo menos 8 pés de altura, com ombros impossivelmente largos e braços que passavam dos joelhos. A criatura parou, a cabeça virando lentamente, e tive certeza de que ia olhar diretamente para mim, certeza de que me veria agachada ali no meu pequeno e patético abrigo. Mas depois de um momento que durou uma eternidade, ela seguiu em frente, desaparecendo na noite. Eu não dormi. Apenas fiquei sentada na escuridão, ouvindo os sons deles se movendo do lado de fora, rezando para que não me encontrassem. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer apareceu, quase chorei de alívio. Eu havia sobrevivido a mais uma noite. Agora, eu só precisava sobreviver ao dia. Saí do meu esconderijo assim que estava claro o suficiente para ver. Eu estava desidratada, exausta e completamente desorientada. Ainda tinha um pouco de água nas minhas garrafas, mas precisaria encontrar mais em breve. E apesar dos meus melhores esforços, ainda não tinha ideia de qual direção me levaria à segurança. Depois de pensar um pouco, tomei uma decisão que parecia contraintuitiva, mas necessária. Tentaria encontrar o caminho de volta para a van. A van ainda tinha meu suprimento de água e o gerador ainda poderia estar funcionando, mesmo que o motor não estivesse. Mais importante, a van representava meu único ponto conhecido no mapa. De lá, eu poderia encontrar a estrada madeireira novamente e segui-la para fora, supondo que as criaturas me deixassem passar pela árvore caída pela segunda vez. Levou a maior parte do dia, mas finalmente reconheci pontos de referência suficientes para encontrar o caminho de volta para a clareira. Quando atravessei a linha das árvores e vi meu acampamento, meu coração afundou ainda mais. A van havia sido atacada novamente enquanto eu estava fora. O espelho lateral estava completamente arrancado. Havia novos arranhões cobrindo o exterior, como se algo tivesse tentado abrir a van como uma lata. O pior de tudo, a porta estava ligeiramente aberta, pendendo em um ângulo de dobradiças danificadas. Algo havia entrado. Aproximei-me com cautela, meio que esperando que uma criatura saísse correndo na minha direção a qualquer momento. Quando cheguei à porta e a empurrei mais, a destruição lá dentro me deu vontade de gritar. Tudo estava destruído. As almofadas estavam rasgadas, seu enchimento espalhado por toda parte como neve.
Os armários haviam sido arrancados das paredes, suas portas pendendo de dobradiças quebradas. Recipientes de comida estavam esmagados e espalhados, seu conteúdo manchado em todas as superfícies. O que quer que tenha feito isso estava procurando por algo, talvez comida, talvez eu, e o fez com uma força casual e devastadora. A única boa notícia era que o tanque de água estava intacto. Bebi profundamente, reabastecendo minhas garrafas, desesperada para me reidratar após um dia de caminhada pela natureza selvagem. Também comi o que pude salvar dos suprimentos destruídos, forçando-me a engolir bolachas velhas e uma maçã machucada, embora meu estômago estivesse revirado de medo. Eu precisava da energia. Passei algumas horas tentando consertar as conexões da bateria, esperando contra toda a esperança que pudesse fazer a van funcionar. Mas o dano era muito grave, e eu não tinha as ferramentas e o conhecimento para consertá-lo. A van ia ficar exatamente onde estava, e eu também, a menos que pudesse encontrar outra saída. Enquanto o sol se punha no meu 9º dia, neste pesadelo, barricadei-me dentro da van danificada da melhor maneira que pude. A porta não fechava mais direito, então a amarrei com uma corda e empurrei o que restava dos meus suprimentos contra ela. Eu sabia que não aguentaria se uma daquelas criaturas realmente quisesse entrar, mas era tudo o que eu tinha. Acomodei-me no canto mais distante da porta e esperei a escuridão. Esperei pelo que viria a seguir. O ataque final veio pouco depois da meia-noite da 10ª noite. Começou com aquele som de uivo, vindo de todos os lados da van ao mesmo tempo, múltiplas criaturas me cercando. O som era avassalador, vibrando no meu peito, enchendo minha cabeça até que eu não conseguia pensar. Então, os impactos começaram. Pedras e galhos batendo na van de todas as direções, amassando o metal, quebrando o que restava das janelas. O vidro explodiu para dentro, espalhando-se pelo interior, e eu levantei os braços para proteger meu rosto. Bang, bang, bang. O ataque era implacável, e eu sabia que eles estavam se preparando para algo pior. As batidas na porta começaram em seguida. Golpes pesados que faziam toda a estrutura tremer, que faziam os móveis com os quais eu havia me barricado arrastarem pelo chão. A corda que usei para amarrar a porta começou a se desfiar e esticar, ficando mais apertada a cada impacto. Eu estava gritando agora, sons sem palavras de puro terror, porque eu sabia o que estava por vir. Eles iam entrar, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-los. A porta se abriu com um estrondo que me ensurdeceu. A corda arrebentou como um fio, e a mesa que eu havia colocado contra ela voou pelo interior como se não pesasse nada. Por um momento, havia apenas uma abertura para a escuridão. Então, um braço enorme se estendeu para dentro. Estava coberto de pelos escuros e emaranhados, impossivelmente longo e musculoso. A mão na ponta daquele braço tinha dedos como salsichas, com unhas pretas e grossas, que eram quase garras. O braço varreu o interior da van, agarrando a mesa e jogando-a de lado como um brinquedo. Então, a criatura começou a se puxar pela porta, espremendo seu corpo enorme na abertura estreita. Tive minha primeira visão clara de um deles naquele momento. O rosto era algo saído de um pesadelo. Não exatamente macaco, não exatamente humano, mas uma combinação perturbadora de ambos. Coberto inteiramente de pelos escuros, com uma sobrancelha proeminente que lançava sombras profundas sobre olhos que brilhavam com uma inteligência aterrorizante. A boca se abriu, revelando grandes dentes amarelados, e soltou um rugido que eu mais senti do que ouvi, um som tão profundo e alto que parecia abalar meus próprios ossos. O cheiro me atingiu então, uma parede de fedor que me fez engasgar, mofado e acre, como cachorro molhado misturado com carne podre e algo mais, algo pior, algo que não consegui identificar. A criatura era grande demais para entrar completamente pela porta padrão,
mas estava se esticando, varrendo aqueles braços enormes para frente e para trás, tentando me agarrar. Eu havia me encurralado na pequena área do banheiro na parte de trás da van e não havia mais para onde ir. Um daqueles braços varredores derrubou a lanterna que eu estava usando para iluminar. Ela caiu no chão e se quebrou, derramando óleo pela superfície. A chama do pavio tocou o óleo que se espalhava e de repente o fogo estava correndo pelo chão, faminto e rápido. Lembrei-me do isqueiro no meu bolso, peguei um pedaço de cortina rasgada do chão e aproximei meu isqueiro dele. O tecido pegou fogo imediatamente, as chamas subindo em direção à minha mão, e eu joguei o material em chamas na criatura na porta. O pano em chamas atingiu seu braço e a criatura recuou com um som de dor e raiva, afastando-se da porta. Mas agora eu tinha um novo problema. O fogo do óleo da lanterna estava se espalhando rápido, as chamas subindo pelas paredes da van, enchendo o interior de fumaça. Eu ia morrer queimada se ficasse aqui. Fogo ou criaturas? Essas eram minhas escolhas. Eu escolhi as criaturas. O banheiro tinha uma pequena janela nos fundos, mal grande o suficiente para uma pessoa passar. Peguei minha lanterna pesada e quebrei o vidro, ignorando as bordas irregulares que permaneceram na moldura. Eu podia sentir o calor nas minhas costas agora, o fogo crescendo, enchendo a van com fumaça sufocante. Espremi-me pela janela, sentindo o vidro cortar meus braços e ombros enquanto eu raspava pela abertura estreita. Então eu estava caindo cerca de 1,20 m no chão do lado de fora. Caí com força, o impacto me deixando sem ar, mas me forcei a ficar de pé imediatamente. Eu podia ouvir movimento, criaturas vindo ao redor da van para me cortar o caminho. Não olhei para trás, apenas corri, mergulhando cegamente na floresta, galhos chicoteando meu rosto, raízes prendendo meus pés. Atrás de mim, eu podia ouvir passos pesados em perseguição, ganhando terreno a cada passada. Minhas pernas queimavam, meus pulmões gritavam por ar, mas eu não diminuí a velocidade. Algo roçou meu ombro, dedos enormes tentando se fechar em volta do meu braço. Mergulhei para a frente, rolando no chão, e me levantei antes que o que quer que estivesse atrás de mim pudesse me agarrar. Continuei correndo, cega na escuridão, guiada por nada além do terror e do instinto desesperado de sobreviver. Meu pé prendeu em algo, uma raiz ou uma pedra, e eu caí com força. A dor explodiu no meu joelho quando atingi o chão. Antes que eu pudesse me levantar, senti uma mão enorme se fechar em volta do meu tornozelo. Um deles havia me pegado. Chutei freneticamente com minha perna livre, conectando com algo sólido. Ouvi um grunhido de surpresa ou dor e o aperto no meu tornozelo afrouxou por apenas 1 segundo. Puxei minha perna livre e rastejei para a frente desesperadamente e percebi que havia caído em uma ravina rasa. Havia uma saliência acima de mim, um emaranhado de raízes e terra formando uma caverna estreita. Encaixei-me debaixo dela, pressionando meu corpo o mais para trás que pude e fiquei absolutamente imóvel. Acima de mim, eu podia ouvi-los procurando. Respiração pesada, o som de mato sendo rasgado. Eles estavam me procurando e estavam perto. Tão perto que eu podia sentir aquele fedor horrível novamente. Eu não me movi, eu não respirei. Apenas fiquei ali na escuridão, escondida sob minha prateleira de raízes e terra, esperando para ser encontrada. Minutos se passaram, ou talvez horas. Perdi toda a noção do tempo. Mas eventualmente, lentamente, os sons se afastaram. Eles ainda estavam procurando, mas estavam procurando na direção errada. Eles não haviam encontrado o meu esconderijo. Fiquei naquele buraco até o amanhecer. Quando a primeira luz finalmente chegou, pude ver que estava coberta de sangue dos cortes que o vidro da janela havia infligido. Meus braços, meus ombros, minhas pernas, todos cortados e sangrando. As feridas estavam cobertas de sujeira e detritos de rastejar pela floresta.
Eu ia ter cicatrizes, supondo que sobreviveria o suficiente para que as cicatrizes se formassem. Na luz crescente, pude ver fumaça subindo à distância. A van havia queimado. Quanto restava eu não sabia. Mas meu abrigo e todos os meus suprimentos se foram. Verifiquei meus bolsos e descobri que ainda tinha meu isqueiro e minha faca. Era isso. Sem água, sem comida, sem suprimentos de primeiros socorros. Mas eu estava viva. Comecei a andar assim que havia luz suficiente para ver. Tentei usar o sol para determinar a direção, lembrando que as estradas principais ficavam geralmente a leste do meu acampamento. Cada som me fazia pular. Cada sombra parecia uma criatura esperando para atacar. Mas continuei me movendo, porque parar significava morrer. Por volta do meio-dia, ouvi o som mais bonito que já ouvi na minha vida. Um motor de veículo em algum lugar à frente. Corri em direção ao som, gritando por ajuda, agitando os braços como uma louca. Atravessei a linha das árvores para uma estrada madeireira que não reconheci e vi uma caminhonete verde com marcas oficiais se aproximando. O veículo de um guarda florestal. A caminhonete parou quando o motorista me viu e uma mulher de meia idade com um uniforme de guarda florestal saltou. Ela devia ter pensado que eu estava louca. Eu estava coberta de sangue, balbuciando sobre criaturas na floresta. Minha van destruída. Ela me deu água e enrolou um cobertor em meus ombros enquanto pedia ajuda pelo rádio. Eu não conseguia parar de falar, as palavras saindo de mim em uma confusão desordenada. Tudo o que havia acontecido, tudo o que eu tinha visto. As pegadas, os sons, os rostos nas janelas, o ataque final. Eu podia dizer que ela não acreditava na parte sobre as criaturas. Ela pensou que eu tinha me perdido, talvez tido algum tipo de surto psicótico por causa do estresse e do isolamento, me machucado em pânico. Ela disse que eles investigariam, mas que eu precisava de atenção médica primeiro. Eu não discuti. Eu só queria estar em um lugar seguro, um lugar longe daquelas montanhas e do que quer que vivesse nelas. Levaram-me para um hospital, onde passei 3 dias me recuperando. Desidratação severa, múltiplas lacerações que exigiram pontos, hematomas profundos e o que os médicos chamaram de reação aguda ao estresse. A polícia veio para pegar meu depoimento e eu contei tudo, cada detalhe, da forma mais calma e clara que consegui. Eles acenavam com a cabeça, anotavam as coisas e faziam perguntas de acompanhamento, mas eu podia ver em seus olhos que eles achavam que eu tinha perdido a cabeça. Quando uma policial sugeriu que talvez eu tivesse encontrado um urso e minha mente assustada tivesse preenchido o resto, quase gritei com ela. Ursos não andam eretos. Ursos não têm mãos que podem dobrar metal. Ursos não caçam em bandos coordenados, comunicando-se com batidas e se posicionando para cortar rotas de fuga. Mas eu estava cansada demais para discutir. Apenas deixei que tirassem suas próprias conclusões e esperei para ser liberada. Os guardas florestais eventualmente investigaram meu acampamento. Eles encontraram os restos queimados da minha van, que não era muito mais do que um esqueleto carbonizado de metal quando chegaram lá. Eles encontraram pegadas, mas as atribuíram a ursos. O relatório oficial deles não mencionava nada de incomum, apenas mais uma campista solo que se meteu em problemas na natureza. Quanto ao incêndio, eles sugeriram que eu tinha sido descuidada com minha lanterna ou fogareiro, que provavelmente eu mesma havia iniciado o fogo em meu estado confuso e de pânico. A companhia de seguros se recusou a cobrir a perda da van. Disseram que o dano foi por negligência e atividade de vida selvagem, que poderia ter sido evitada. Eu não tive energia para lutar com eles. Vendi o pouco que pôde ser salvo como sucata e usei o dinheiro para instalar sistemas de segurança em meu apartamento. As feridas físicas cicatrizaram em algumas semanas. Os pontos foram retirados, os hematomas desapareceram, os cortes se tornaram cicatrizes.
As feridas mentais estão demorando mais. Ainda tenho pesadelos quase toda noite, sonhos onde estou de volta àquela floresta, ouvindo passos circulando na escuridão, vendo aquele rosto pressionado contra a janela. Às vezes, acordo convencida de que posso sentir aquele cheiro mofado e acre e tenho que acender todas as luzes do meu apartamento para me convencer de que não há nada lá. Não consigo mais ficar perto de florestas sem ter um ataque de pânico. Até mesmo passar de carro por matas na estrada faz meu coração disparar e minhas mãos tremerem. Tentei terapia, mas como você explica a um terapeuta que o Bigfoot destruiu sua vida? Eles querem falar sobre respostas ao estresse, processamento de traumas e ressignificação da minha experiência. Eles não querem ouvir que as criaturas eram reais. Minha terapeuta acha que criei uma ilusão elaborada para lidar com o colapso que eu já estava tendo antes da viagem. Ela acha que meu cérebro esgotado inventou monstros para externalizar a ansiedade que estava me consumindo. Ela está errada, mas parei de tentar convencê-la. Parei de tentar convencer qualquer um. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu comigo naquelas montanhas de West Virginia. Você pode acreditar ou não, pode pensar que estou mentindo, que sou louca ou traumatizada a ponto de criar falsas memórias. Eu não me importo mais. Eu sei o que eu vivi. Eu sei que aquelas criaturas eram reais. Eu sei que escapei por pouco com vida e sei que carregarei essas memórias, essas cicatrizes, pelo resto dos meus dias. As marcas de garras que mencionei no início, eu as fotografei profissionalmente antes que a van fosse completamente descartada. O fotógrafo me perguntou o que poderia ter feito marcas como aquelas. Eu disse que não sabia, e ele não insistiu. Mas eu guardei aquelas fotos. Elas estão armazenadas em vários locais, com backup em todos os serviços de nuvem que pude encontrar, impressas e guardadas em um cofre à prova de fogo. Elas são minha prova, minha evidência de que algo aconteceu lá fora, algo real. Olhe para elas você mesmo se tiver a chance. 4 sulcos paralelos a 7 pés de altura na lateral de uma van, esculpidos profundamente no aço automotivo. Diga-me que animal faz marcas como essas. Diga-me como um urso alcança 7 pés de altura para arranhar um veículo. Diga-me como eu imaginei feridas que exigiram 40 pontos e um trauma psicológico que ainda me acorda gritando. Você não pode, porque não há explicação que se encaixe, exceto a verdade. As criaturas são reais, elas existem, elas estão lá fora, naquelas florestas. E se você for fundo o suficiente na natureza selvagem, se acampar sozinho longe o suficiente da civilização, você também pode encontrá-las. E eu prometo a você, se isso acontecer, você vai desejar ter ficado em casa.